Hoje eu vou falar sobre as profissões mais afetadas pelo burnout. Eu sou Alessandra de Faria, especialista em orientação profissional, e esse assunto dá maior polêmica hoje em dia, porque recentemente, pouco tempo atrás, ele foi incluído na lista de doenças. E o primeiro ponto é: você sabe o que é? Você conhece alguém ou você já foi em algum momento da sua vida afetado pelo burnout? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Vamos tirar muitas dúvidas sobre o tema, porque não são poucas. Vou falar. Primeiro, o que é? Você sabe o que é síndrome de burnout? É um transtorno neurológico e ele é ocasionado pelo acúmulo de uma carga de trabalho excessiva por um longo período. E aí, essa carga excessiva faz a pessoa sentir uma intensa fadiga física, mental, emocional, que não a deixa fazer as atividades do dia a dia de forma tranquila e normal. Ó, essa condição afeta hoje em dia muitos profissionais, só que tem alguma frequência maior com aquelas profissões que lidam ali constantemente, sabe, com aqueles prazos, responsabilidades. O diagnóstico não pensa assim, Alessandra, eu estou com acúmulo de atividade aqui. Só que não é você falar que está com acúmulo, então estou com burnout. É necessário um diagnóstico de um profissional, psicólogo, psiquiatra, porque ele tem que avaliar como que está o histórico clínico do paciente, seu nível de envolvimento com as atividades profissionais. Não é um diagnóstico simples. Tem muitas pessoas por aí achando que é fácil diagnosticar o burnout. Esse é um simples, hoje eu estou cansada, com muita atividade do meu trabalho, eu estou com burnout. Não é bem assim. Tem algumas pessoas que desenvolvem ali um verdadeiro vício pelo trabalho. Eu assisti recentemente um vídeo de uma profissional falando sobre isso. E ela estava tão viciada ali no trabalhar, não parar para almoçar. Eu lembro que ela relatou que o almoço dela, ela colocava o almoço em frente do computador e almoçava trabalhando ali, achava aquilo normal e bem bonito. Esse vício excessivo pelo trabalho ocasionou o quê? Um estresse, e aí ela começou a ter desmaios, sem saber o porquê ela começou a desmaiar. Sabe aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, esse aí é workaholic, trabalha dia e noite? Sim, essas pessoas estão mais propensas a ser acometidas por essa síndrome. É uma síndrome. Só que, tem profissões que mantêm ali as pessoas todo momento com muita pressão, né? Sabe aquele objetivo de que tem que alcançar o resultado, tem que fazer tudo correto, não pode errar? Muitas carreiras, devido à sua característica mesmo, tornam as pessoas mais propensas a desenvolver essa síndrome. E aí eu vou falar algumas aqui. Profissionais da área da saúde. Por quê? Imagine, profissional da área da saúde não pode errar nunca, porque ele está cuidando da vida das pessoas. Imagine a pressão no tempo de fazer a coisa correta em cima dessas pessoas. Eu lembro quando minhas filhas nasceram, ficaram na UTI, uma 2 meses, a outra 3 meses. A pressão em cima dos enfermeiros e dos médicos ali na UTI é uma coisa absurda. Pense assim, uma parada respiratória, outra, e eles tendo que agir rapidamente, e aquela pressão do tempo de não errar.
Imagine você numa situação dessa. Por isso que a gente não pode menosprezar nem levar essa síndrome aí de forma que não seja correta. Pense em outro advogado. Nas audiências, uma palavra, um questionamento, um ponto que o advogado coloca errado ali, ele pode pôr a perder toda a causa que está ali em jogo. Às vezes a vida das pessoas, liberdade, impacto financeiro. Outra profissão, policial. Imagine tanto que ele tem que pensar rápido, dependendo de como ele trabalha. Conheço uma pessoa que ele faz, que trabalha com a guarda do governador. Imagine a pressão em volta das decisões dessas pessoas, desses policiais, que estão ali, que precisam tomar alguma atitude rápido. A pressão é muito grande. Às vezes, vou dar um exemplo aqui da minha área, né? A área financeira. Ah, eu preciso tomar alguma decisão, sim. Só que eu falo assim, maioria das decisões que eu tenho que tomar, se eu errar, eu posso ir lá e arrumar depois. Pode ser que sim, que tenha algum impacto na vida das pessoas, pode ser que tenha algum impacto. Só que a maioria eu consigo ir lá e corrigir. Imagine um profissional da área da saúde. Às vezes, um erro é a vida da outra pessoa. Um policial, às vezes, um erro é a vida de alguém, colocar a vida de alguém em risco. Outra profissão que tem uma pressão muito grande, agente penitenciário. Pense ali, tudo ele tem que pensar rápido, daquela forma, observar tudo, se tem alguma coisa fora do lugar. Olha outro, bombeiro. Imagine a pressão em cima de um bombeiro em algum salvamento, ou que seja de fogo, afogamento, o que for, a pressão é muito grande. Por quê? Porque eles estão com as vidas das pessoas nas mãos, vão depender ali do trabalho deles. Eu tenho um amigo que ele é bombeiro, eu admiro demais, dois na realidade, conheço duas pessoas, e admiro demais essa profissão. Imagina o que seria, né, da população sem essa profissão. As profissões que a gente depende muito no dia a dia, provavelmente são profissões que têm uma pressão muito grande, uma possibilidade, uma propensão desses profissionais terem a síndrome de burnout. Pense outra coisa, essas pessoas, além disso, o enfermeiro, o médico, eles têm uma jornada dupla ou tripla, plantão, 12 horas, tem gente que dobra. Começa a ser insano a pressão em cima da pessoa. Tem um outro amigo que ele é cirurgião e ele é especialista em tirar tumor de mama. Imagine a pressão em cima dessa pessoa, porque qualquer coisa que ele faça errada pode impactar depois na vida daquela pessoa que está ali nas mãos. Um cirurgião cardíaco, cerebral. Cara, a profissão de médico, para mim, ela exemplifica claramente o que pode acometer como um profissional com uma carga muito pesada de pressão dia após dia. É diferente. Por exemplo, um profissional da área contábil tem um risco? Tem um risco. Final do mês tem uma pressão maior para o fechamento e tudo mais? Tem, só que ela não é tão constante assim. Alessandra, isso quer dizer, você está falando que as pessoas dessas outras profissões, igual a sua, igual a de um contador, não tem síndrome de burnout? Não estou falando isso. Estou falando quais são as profissões mais propensas. E pense cá comigo. Pode dar em qualquer pessoa? Pode dar. Esse exemplo que eu te falei aqui da pessoa que comia e trabalhava, chegava a desmaiar e falava que estava tudo bem, que era assim mesmo, até ela reconhecer que realmente estava num esgotamento físico e mental, demorou.
Porque os médicos falavam isso, você tem que parar, você tem que descansar, e ela não acreditava e não queria. E pense cá comigo, os sintomas da síndrome de burnout podem ser tanto físico quanto mental. De forma geral, as pessoas sentem o quê? Um desgaste excessivo, ou no corpo, ou na mente, entre outras consequências aí. Imagina assim, pessoas que têm dor de cabeça constante. Não estou falando que toda dor de cabeça é devido a isso, não. Estou falando alguns sintomas que podem acometer as pessoas que estão com síndrome de burnout. Dor de cabeça, dor muscular, sabe aquela fadiga física, mental, uma dificuldade grande para dormir. Sabe aquelas pessoas que ficam pensando no trabalho o tempo todo, falta de concentração, porque de tanta coisa na cabeça elas têm dificuldade para se concentrar. As pessoas começam a esquecer tudo, elas esquecem, ai, não estou conseguindo gravar nada na minha mente ultimamente. Sabe aquelas mudanças repentinas de humor? Estou muito feliz, estou muito triste, muito feliz, uma agressividade. Eu conheço uma pessoa que estava com síndrome de burnout e ela tinha uma agressividade muito grande, uma mudança repentina de humor. No momento estava alegre, dali 5 minutos já estava pé da vida, brava para caramba, uma agressividade fora do normal. É comum as pessoas acometidas pela síndrome, uma ansiedade extrema ou uma sensação de fracasso muito grande, elas entrarem em depressão. Pense assim, se você está sentindo algum desses sintomas ou conhece alguém que está sentindo, vá para um profissional qualificado, adequado, para ele fazer o diagnóstico e indicar aí qual o melhor caminho a seguir. Precisa de tratamento, não tem como. Ó, tem uma pesquisa que foi feita pela International Stress Management Association, que fala que 30% dos mais de 100 milhões dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. E que isso atrapalha, assim, o desempenho profissional e com certeza impacta também a vida pessoal das pessoas. Não tem como a pessoa estar assim no trabalho e isso não impactar a vida pessoal. Não tem como. Pense cá comigo, a pessoa com todos esses sintomas físicos, mentais, como que ela vai estar assim no trabalho e em casa vai estar bem? Não tem como. É necessário identificar qual que é o fator estressor. Às vezes, pode ser físico, pode ser psicológico. Psicologicamente tem uma pressão ali fora do comum, porque isso vai atingir o sistema neuroendócrino. E é ele que vai desencadear esses sintomas aí. Normalmente, inicialmente, a pessoa começa a liberar alguns hormônios, né? E aí esses hormônios vão estimulando outras glândulas e assim liberam cortisol, adrenalina, e aí esses níveis vão aumentando, aumentando, por isso que tem um exame que a gente faz, que é o nível de cortisol, para verificar como que está o nível de estresse. Vou falar um pouquinho quais são os estágios, né? A Alessandra tem dificuldade para saber se realmente o problema é esse ou não. E como que acontece, né? Qual que é o passo a passo da síndrome de burnout? Tem como, né? É de um dia, não é de um dia para outro. Pense assim, o primeiro passo, o primeiro estágio aí, o profissional ele sente uma necessidade de se afirmar, de provar.
que ele é capaz, que ele dá conta de tudo, sempre, né? E aí, o segundo passo para isso, ele quer provar que ele dá conta de tudo, tudo cai no colo dele e ele tem que ir atrás. Aí ele começa a se dedicar de uma forma exagerada, massivamente, intensificadamente. Normalmente tem um perfil de pessoas que são aqueles que querem fazer tudo sozinho, né? Querem dar conta de tudo sozinho. Esses profissionais, esse tipo de, não é só esse perfil, mas esse tipo de perfil, ele tende a entrar para essa lista aí da síndrome de burnout. Por quê? Porque ele quer fazer tudo sozinho. Ele quer dar conta de tudo sozinho. E aí, depois vem para o terceiro passo, né? A pessoa começa o quê? Um descaso com as necessidades pessoais. Igual esse caso de comer. A pessoa comia trabalhando ali no meio do trabalho, não parava para comer direito, mastigar, saborear o alimento. Depois, dormir, descaso com dormir. Ah, dorme muito pouco. Para de querer sair com os amigos. Isso começa a perder o sentido. Pense aí. Então, vê, primeiro a pessoa tem necessidade de se afirmar, ela vai se dedicar absurdamente, aí começa a ter um descaso com alguns itens aí, algumas necessidades pessoais. Depois vem o recalque dos conflitos. Ele começa a perceber que tem algo que não vai bem, mas não enfrenta, ele deixa recalcado. Vou guardar isso aqui, que não está indo bem, depois eu cuido, porque agora não é prioridade. E aí, perceba, quando a pessoa faz isso, quando ela recalca, guarda e fala, não vou cuidar disso agora, o que que acontece? Vem os sintomas físicos. E aí, quando começam os sintomas físicos, a pessoa começa a reinterpretar seus próprios valores, começa a se isolar, começa a fugir dos conflitos. Pensa assim, o que antes tinha um valor de desvalorização, agora ele começa realmente a se isolar. Ele queria se autoafirmar, ser o bom com tudo, aí agora ele começa a se isolar. Deixa de ter momentos de lazer, deixa de cuidar da casa, dos amigos. Ele começa a medir a sua autoestima apenas pelo trabalho. Consegue perceber como é uma roda negativa, ele vai entrando cada vez mais fundo nos problemas? Depois, ele começa a negar que esses problemas existem. E aí, nessa fase, as outras pessoas são completamente desvalorizadas e tidas como incapazes. Ele começa a desvalorizar todo mundo. Por quê? Eu não quero nem contato social. Eu estou repelindo. Aí essa pessoa começa a usar cinismo, ser agressiva. Percebe? A pessoa que usa muito cinismo e a agressão, ela pode estar nesse caminho e entrando na síndrome. Alessandra, todo mundo que é cínico e agressivo tem síndrome de burnout? Não, não é isso que eu estou falando. E depois que a pessoa nega os problemas, o que que ela faz? Ela se recolhe, começa o recolhimento. Aí, ela não quer participar de reuniões, tem aversão a grupos, ela tem um comportamento antissocial, sabe aquela pessoa que não gosta de socializar de forma alguma? Depois que ela se recolheu, ela fica com uma mudança muito evidente, todo mundo começa a perceber a mudança de comportamento. Ela perde o humor, não aceita comentário,
Antes, coisas que eram naturais, comentários naturais, ela já não aceita. E aí ela passa para o outro estágio, que é despersonalização. Ela acredita que ninguém tem valor, nem mesmo quando alguém, nem mesmo ela tem valor, ninguém tem valor, nem ela. A vida se restringe ali aos mecânicos, uma distância muito grande de contato social. Ela prefere o quê? E-mail, mensagem, não quer interagir, não quer ter contato com as outras pessoas. Ela começa a sentir um vazio interior, uma sensação de desgaste, tudo é difícil, complicado. E aí ela entra em depressão. A depressão são marcas de indiferença, desesperança, exaustão. A vida começa a perder o sentido. E aí, o próximo estágio é aquele esgotamento profissional, que a pessoa começa a ter colapso físico mesmo e mental. Começa a ter apagão, esquecer, começa a desmaiar. E aí, quando ela vai para a urgência médica, e aí as pessoas começam, opa, o que é que está acontecendo? Realmente, aqui chegou no limite e ela precisa fazer alguma coisa. Eu conheço outra pessoa que aconteceu a mesma coisa. E ela era muito workaholic e ele, né, começou a desmaiar de uma hora para outra, tinha aqueles apagões. Voltava como se nada tivesse acontecido, mas era o que o corpo que estava falando, para, que tá demais para você. E aí, quando a pessoa constata esse problema, ela precisa entrar em tratamento urgentemente. Por quê? Já quando ela tem esses apagões, essas emergências médicas aí, ela já está no limite. Pense cá comigo. Uma pessoa que acredita que tem que trabalhar o tempo todo, que não pode parar, que o mundo não vai sobreviver. Ela pensa ali que ela é tão boa no trabalho, ela pega tudo, dá conta de tudo, e que ela acredita que o movimento ali do trabalho não vai acontecer se ela não estivesse ali. Só que por outros momentos, e aí isso vai para outros estágios, ao ponto dela achar que não faz diferença nenhuma. Ela minimiza todo mundo, inclusive a si mesma. Olha como um, um, uma curva negativa. Então, se você conhece alguém que tem esses sintomas, vou repetir aqui quais são os sintomas: dor de cabeça frequente, dor muscular frequente, fadiga física e mental. A pessoa que não consegue dormir, não consegue se concentrar, ela começa a ter aqueles lapsos, esquecimentos. Tem uma mudança muito brusca de humor. Agora eu estou feliz, agora eu estou triste, pé da vida, muito agressiva no dia a dia, um nível de ansiedade, preocupação com o futuro absurdo. E aí começa aquela sensação de fracasso, que vai para a depressão. Essa síndrome não é brincadeira. Então, assim, não acredite que isso é uma coisa à toa. No passado, como que todas as pessoas, né, profissionalmente, tratavam isso como, tá com frescura, não é nada, tem que trabalhar muito, é isso mesmo. Mas, imagina, um excesso de trabalho, um excesso de pressão que adoeça a pessoa. Tá errado. O ideal é você identificar isso antes, para que você não chegue nesse nível de estresse, esse nível de doença, porque isso é uma doença mesmo. Imagine, a pessoa não consegue dormir, não consegue ter as interações sociais com a família. Normalmente, alguma coisa está errada. Não pode ser só o trabalho. Não pode ser.
A partir do momento que entra nesse looping, a probabilidade da pessoa adoecer fisicamente e mentalmente é muito grande. E, ó, vou repetir os estágios aqui da síndrome de burnout. Primeiro, a necessidade de se afirmar. Aí vem uma dedicação intensificada ao trabalho. Depois, descaso com as necessidades pessoais. Aí vem o recalque do conflito, ela guarda esse conflito, não quer lidar com ele. Opa, vou olhar isso só depois. Ela começa a reinterpretar seus valores, a negar os problemas. Depois ela começa a se recolher. Começa com mudanças evidentes de comportamento, uma despersonalização, um vazio interior, e aí ela entra em depressão. Depois da depressão, desesperança, uma exaustão tão grande, ela começa a ter colapsos físicos e mentais. Cuidado com os colapsos mentais, que são aqueles, pode ser um apagão, pode ser algum surto, e em alguns casos os surtos pode não ter reversão. Então, tome muito cuidado. Não leve esses sintomas como coisas à toa. Não leve, porque é necessário ter o cuidado adequado e a seriedade para lidar com a síndrome de burnout. Não é brincadeira. Não é uma brincadeira. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando, fique atento. Ó, você tem alguém, você ou conhece alguém que trabalha nessas profissões que eu falei, que é médico, advogado, policial, agente penitenciário, bombeiro, alguém que tem uma jornada de trabalho muito intensificada, fique de olho, porque sabe aquele filme que vem na cabeça que é o pai do Chris, todo mundo odeia Chris? Ai, meu marido tem 2 trabalhos, 3 trabalhos. Cuidado, porque o ser humano não aguenta por anos e anos e anos, décadas, uma pressão, uma exaustão tão grande. Então, é necessário parar, avaliar qual a rota a seguir. E muitas vezes dar uma pausa no trabalho, se você não fizer de forma planejada, você vai ser obrigado a fazer depois devido à doença. Então, identifique, faça alguma coisa para mudar, alguma coisa que faça sentido na sua vida. Faça agora. Ó, era isso para hoje. Muito obrigada. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, encaminha o vídeo ou reveja de novo quais são as profissões, quais são os sintomas, qual o passo a passo da síndrome de burnout, para que você consiga identificar ou em você ou nas pessoas ao seu redor e orientá-las aí atrás de um tratamento específico e adequado. Ó, um beijo. Era isso para hoje.